Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e hoje eu quero bater um papo com todos sobre o potencial de aprendizado que os nossos erros nos trazem. Então, num ambiente estável, num ambiente de poucas mudanças, onde o ambiente externo muda pouco, as empresas e as pessoas podem se dar ao luxo de não errar. Porque nessa situação estável, calma, tranquila, a empresa pode ir tomando as decisões vagarosamente, os projetos podem ir caminhando devagar, as inovações podem ir caminhando devagar. Então, nesse cenário, perfeito, nós não vamos errar, porque nós vamos devagarzinho, passo a passo, vagarosamente caminhando na direção que a gente acha que tem que ir. O que acontece é que hoje em dia, no século XXI, especialmente nesse pandemia, pós-pandemia, a velocidade das transformações é alucinante. E as transformações vão acontecendo em várias esferas ao mesmo tempo. E muda a forma como a gente aprende, muda a forma como a gente se relaciona, muda a forma como a gente trabalha, muda a forma como a gente compra. E tudo isso ao mesmo tempo, causando uma incerteza muito grande. E é como se nós estivéssemos de noite no meio do oceano, num maremoto, com um caiaque. É assim como eu me sinto às vezes. Nesse ambiente, nós não podemos, nós pessoas físicas e as empresas, funcionários, nós não podemos nos dar o luxo de caminhar devagar. Nós não podemos nos dar o luxo de avaliar cada passo para ter certeza absoluta que ele vai funcionar antes de caminhar. Nós precisamos muitas vezes aumentar nossa tolerância ao risco, porque o ambiente externo muda rapidamente e nós empresa, nós funcionários, nós empreendedores, precisamos também rapidamente nos adaptar a essas novas condições de mercado. Nesse cenário muito turbulento, aquelas receitas de sucesso do passado, hoje possivelmente já não vão funcionar, porque o ambiente externo mudou muito. Então, nós precisamos desenvolver novas formas de entender os nossos clientes, de atendê-los, de encantá-los. Nós temos que rapidamente reorganizar a nossa empresa, pensar em novas formas de trabalho, novas formas de atender os clientes sob o ponto de vista logístico, receber matéria-prima, despachar os nossos produtos acabados. São muitas mudanças que precisam ser implementadas rapidamente. E nesse processo, não tem jeito de não sair alguma coisa errada. Não tem jeito da gente acertar no alvo a cada flechada. Então, a nossa tolerância ao erro tem que ser repensada para que a gente possa considerar as possibilidades, mas conseguir ir avançando, tomando um certo nível de risco em cada passo do caminho. Por exemplo, Thomas Edison, inventor da lâmpada, diz a lenda que ele tentou 10 mil vezes até conseguir acertar. Mas ele disse o seguinte: eu nunca errei. Eu só descobri 10 mil formas de não fazer uma lâmpada, até que finalmente eu consegui fazer. Um outro exemplo nessa questão dos erros e como aprender com eles é o jogador de basquete, o Michael Jordan. Tem um vídeo, inclusive, muito lindo sobre ele, né? Então, errei não sei quantos arremessos na minha vida. Não sei quantos jogos, no último instante, a equipe dependia de mim e eu errei o arremesso. Tantos lances livres errei na minha vida. Mas foi aprendendo com esses erros, foi treinando, perseverando e se tornou aí um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Então, nesse mundo VUCA do século XXI, a tolerância ao erro, tanto por parte das empresas quanto por parte das pessoas, é um fator determinante para o nosso sucesso. Nós aprendemos e precisamos nos conscientizar disso. Nós podemos aprender muito com os nossos erros. Na minha forma de ver, nós aprendemos até mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, desde que a gente esteja com o mindset adequado, né? Para entender que os erros são parte do processo e que nós temos que avaliá-los com carinho para entender o que deu errado, entender exatamente o que falhou, para que na próxima vez a gente possa fazer melhor. Quando você se envolve num projeto e tudo sai direitinho, todas as coisas saem conforme o planejado, cronograma, orçamento, a interação da equipe,
a gente acaba tendo muito pouca chance ou tendo menos chance de aprender com aquela experiência. Quando as coisas vão dando errado, nós vamos precisando, nós líderes e a equipe, vamos precisando nos desdobrar para buscar alternativas, buscar saídas, buscar outras formas de interpretar aquela situação. Então é nesse sentido que eu acredito que os nossos erros são uma fonte estupenda para a gente aprender e que nós podemos aprender muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Um ponto relevante nisso aqui é que a maioria de nós foi educado para não errar. Nós fomos educados valorizando o acerto. Essa mudança de mindset é muito importante, porque essa necessidade, essa imposição de não errar, pode também levar a uma questão de procrastinar, umas questões de perfeccionismo, é profundo isso, né? Então, essa mudança de mindset é muito importante, tanto por parte das empresas, da liderança das empresas, quanto por parte de todos nós, para entender que o erro é uma parte do processo. Agora, o importante nós devemos cometer novos erros. Cometer de novo um erro que você já cometeu, aí, puxa vida, isso aí não é legal, né? Mas novos erros são novas oportunidades de aprendizagem. Quando você comete hoje o mesmo erro que você cometeu na semana passada, significa que você não foi eficaz em aprender com aquele erro da semana passada, por isso você está repetindo. Então fica muito atento nisso aí. Novos erros, legal. Estamos avançando, oportunidade de aprender, estamos caminhando na direção do objetivo. Cometer erros do passado, repetidamente, mau negócio. Fica atento nisso aí para que isso não aconteça. É importante ter essa ressalva aqui nesse conteúdo. Um primeiro passo na direção de você aprender com os seus erros é você reconhecer que errou. Isso não é uma etapa propriamente simples, né? Então, não foram as circunstâncias que te levaram ao erro, não foi a equipe, não foi nada. Você errou. Reconhecer isso é o primeiro passo para que você possa interpretar o que aconteceu e aprender com aquela experiência. Então nunca tire isso da cabeça. Não adianta se esconder, não adianta apontar para os outros. Reconheça a sua responsabilidade naquele resultado, é fundamental para que você possa aprender com essa experiência. No sentido de, enquanto você não for capaz de reconhecer para você mesmo, eu errei, dificilmente você vai conseguir aprender com a experiência. Porque você vai estar fechado, mais preocupado em culpar alguém ou culpar as circunstâncias, culpar alguma coisa pelo erro, do que propriamente encarar aquilo com clareza, encarar aquilo de frente, né? Quando você consegue reconhecer que errou e esse resultado foi fruto do erro que eu cometi, puxa, você está aberto, você está com o espírito preparado para aprender com aquela experiência. Depois de você ter reconhecido que falhou, vem a segunda etapa de você ter a consciência de fazer para você mesmo perguntas que não são tão simples, né? O que deu errado? Exatamente aonde falhei, né? O que eu posso fazer diferente para que isso não se repita, né? E o que eu aprendi com esse erro? Então, são perguntas que não são simples de fazer para a gente mesmo, mas são importantes. E eu sugiro que você escreva as suas respostas. Na medida em que você escreve, isso te ajuda a organizar as suas ideias. Isso te ajuda a separar o joio do trigo. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, o joio e o trigo eles se misturam. Quando você vai escrevendo, você precisa raciocinar para colocar no papel. Então você vai conseguindo com mais clareza e filtrando de forma a separar o joio do trigo. Fica atento nisso, tá bom? Ficar se torturando, ficar se autoflagelando por ter errado, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar em nada. Então, o que gasta o seu tempo, a sua energia, o seu foco, para entender com clareza o que houve, para buscar as alternativas para que no próximo episódio, vamos dizer, você possa fazer diferente, você possa se portar de maneira diferente, né? Então, o autoflagelo não resolve em nada. É importante você conscientemente olhar para isso e buscar entender o que aconteceu e se cercar da maneira que você puder para que na próxima você haja de forma diferente, que a equipe possa, com a sua liderança, agir de maneira diferente, para que esse mesmo erro não volte a acontecer. Então, por exemplo,
O erro aconteceu porque eu procrastinei, acabei não começando a trabalhar no momento que eu deveria, procrastinei. Quando eu comecei a trabalhar, o prazo para entregar o projeto já era mais curto, portanto, com menos tempo, eu acabei não conseguindo entregar o trabalho na qualidade que poderia, na profundidade que deveria, e isso acabou levando, por exemplo, a uma decisão equivocada, né? Essa é, por exemplo, uma análise que você poderia fazer, sendo bem honesto consigo mesmo, né? Nesse exemplo, a procrastinação te levou a ter pouco tempo para analisar e acabou te levando a cometer esse erro nesse exemplo, né? Só para tentar ilustrar aqui um caminho para essa análise. Então, os objetivos, metas, eles foram definidos de forma realista, de forma possível, né? Será que o problema foi na definição do objetivo? Será que o problema foi no caminho que decidimos fazer para chegar naquele objetivo? Será que, então, esse tipo de análise é muito importante que você faça com muita consciência, com muito critério, para que você possa, de fato, chegar no ponto mesmo, aqueles 5 porquês, né? O método da Toyota de encontrar a causa raiz das coisas, 5 porquês. Quando você tem uma falha, no 5º porquê você vai chegar na falha raiz. De repente pode ser uma ideia para que você use nessa análise. E como não voltar a cometer esse mesmo erro? Uma coisa muito importante é que você não deixe isso somente na sua força de vontade. Porque a nossa força de vontade nem sempre está a plena carga. A nossa força de vontade nem sempre vai ser capaz de evitar que a gente cometa esse mesmo erro de novo, né? Especialmente se isso tiver alguma coisa a ver com algum comportamento nosso, com alguma coisa, um hábito nosso, sabe? Então, tenha muito claro isso aí, trace um plano para que você possa se blindar, para que na próxima vez, não só a sua força de vontade, mas esse método que você usou para se blindar, possa te preparar para não voltar a cometer esse erro e começar a encarar as coisas de uma forma mais proativa, de uma forma mais positiva para você e para a sua vida. E com isso, você vai aumentar as chances de que você no futuro não volte a cometer aquele mesmo erro. Eu espero que esse tenha sido um bom papo. Eu espero que eu tenha podido trazer para a sua consciência um conteúdo de valor para que você reflita e coloque, incorpore isso dentro de você. O erro é parte do processo e é o caminho. Vários erros depois virá o acerto. Mas nós precisamos ter a abertura, nós precisamos ter a consciência, nós precisamos estar preparados para lidar com isso, já que muitas vezes nós fomos educados de uma forma um pouco diferente. Um grande abraço para vocês todos, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau!